sintiendo dolor. Por eso voy de cacería, si no es por el perro. Salve, salve galera! Estamos aqui com mais uma edição do programa Enganche, um programa que é uma parceria, um verdadeiro megazord do futebol além da fronteira, do Latinizados e da LNA, que está aqui representada pelo meu querido Lucas Alecrim, falando diretamente de Recife, enquanto eu estou aqui no interior de São Paulo. E aí, Lucas, tudo bem? Fala, meu amigo Felipe, fala galera aí de casa, você que está nos acompanhando, tá tudo ótimo por aqui, graças a Deus. Espero aí que você também, Felipe, o pessoal que não tá hoje com a gente, Tafarel, James, Gabriel, o Mário, mandar um abraço aí para eles também. Semana que vem a vez deles e a gente tá descansando, né, Felipe? Semana que vem a nossa vez de dar uma descansada. Com certeza, aqui funciona mais ou menos igual o rodízio, né, de time grande europeu, né? Vai revezando os craques ali, os jogadores, né? E aí todo mundo joga com disposição. Hoje tá só eu e o Lucas aqui, né? Vocês devem estar estranhando, normalmente a nossa bancada tem 3 participantes. Hoje a gente também tá sem o Tafarel aqui nos bastidores, então eu vou me virar aqui para jogar os banners na tela. Então, se eu fizer alguma besteira aí, quem está acompanhando pelo YouTube, me perdoe. Quem está acompanhando pelo podcast, né, do Futebol Além da Fronteira, não vai perceber nada, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente alguns resultados da semana. Nós tivemos Conca Champions essa semana. Guadalajara ganhou do Ford 2-1 e se classificou. O Tigres venceu 3-0, o Vancouver aí também se classificou. O América do México, do nosso querido técnico brasileiro André Jardine, ganhou de 2-0 do Real Estelí e também se classificou. O Herediano da Costa Rica meteu 3-0 no Toluca, se classificou, uma surpresa aí, eliminando o time mexicano. E o outro mexicano, Monterrey, venceu por 3-0. Aliás, desculpa, o Herediano fez 3-2 no Toluca. E quem fez 3-0 foi o Monterrey no Comunicações e também se classificou. Restam agora os confrontos São Luís e Houston e Saprissa contra a Filadélfia. E aí teremos desenhada a próxima fase da Conca Champions. E falando no André Jardine, né, que belíssimo trabalho, o América também está brigando lá em cima no Campeonato Mexicano, apesar de ter perdido a última partida, né? Então deixa eu jogar aqui na tela os resultados da Liga MX. Então passando aqui o Mazatlán e o Guadalajara empataram 2-2. Atlético de São Luís e... Opa, que o meu navegador foi atualizar bem na hora que eu falei aí. Atlético de São Luís e Tijuana 3-3. Pachuca 2-1 no América, do Jardine. Cruz Azul, quem diria, liderando o Campeonato Mexicano, aí ganhou do Tigres, né? Time cheio de confusão, cheio de problema ali, tá liderando por enquanto, né? O Atlas perdeu para o Leão 1-0. O Pumas ganhou de 3-0 do Santos. E o Monterrey apenas empatou com o Toluca. Passando para a Copa de la Liga profissional na Argentina. Deixa eu botar o banner aqui na tela. Como diz, chupando cano e assobiando ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. Independiente está liderando a Copa de la Liga Argentina. Os principais resultados aqui da semana: Rosário Central ganhou do Gimnasia 2-1. O Vélez ganhou do Huracão 1-0. Independente, líder do campeonato, ganhou do Instituto 2-0. River apenas empatou com o Banfield. O River que está perseguindo ali na liderança, está logo atrás com 12 pontos. O Lanús ganhou do Boca Juniors, poderoso Boca Juniors 2-1. Deportivo Riestra ganhou do Atlético Tucumã por 1-0. E nesse momento que estamos gravando, Estudiantes e News Old Boys vão empatando por 0-0. Tadieres e Barracas vão empatando por 1-1, mas isso ainda pode mudar durante a nossa gravação. Portanto, se você veio aí do futuro e o resultado foi diferente,
Diga aí nas nossas redes sociais, nos corrija. E aí, só para finalizar o nosso giro de resultados, eu vou chamar depois a participação do Lucas na nossa primeira pauta. O Campeonato Paraguaio aí, que é coberto com tanta propriedade e competência aí pelo futebol da fronteira, está sendo liderado no momento pelo Libertad. E os resultados, né? O Libertad empatou com o Cerro. O Sportivo Luquenho ganhou de 2-0 do Poderoso Nacional. O General Cabadeiro empatou com o Guarani 0-0. O Sportivo Ameliano perdeu para o Sportivo Luquenho 3-1. O Olímpia e o Cerro Porteño, dois times muito fortes e tradicionais, empataram por 1-1. O Sol de América perdeu para o Libertad 2-1. E o Nacional ganhou por 2-1 do Trinidense. Enquanto a gente está aqui gravando, o Taquari vai ganhando de 1-0 do 2 de maio. E aí eu vou passar logo para o Lucas para a nossa primeira pauta, que a gente vai falar rapidamente aqui, porque já da última vez que estivemos aqui no programa, eu, Lucas e o Tafarel, a gente já falou bastante, né, sobre o Paulo Guerreiro, atleta aí que estava com a sua transferência certa, né, para o César Vallejo, time do Peru, ia estrear como profissional no futebol peruano, já que ele atuou no futebol de clubes peruano apenas pelo Alianza Lima nas categorias de base, e já saiu direto para as categorias de base do Bayern de Munique. Então havia uma grande expectativa aí dele estrear no campeonato peruano e não estreou, infelizmente, e encerrou aí a sua brilhante carreira como jogador de clubes, como jogador da seleção peruana. Então, né, a gente não vai se alongar muito nesse assunto, porque já falamos, né, bastante dele, mas e aí, Lucas, ficou aí um pouco frustrado com o Guerreiro não jogar no Peru ou procurou mais olhar para a carreira dele, né, para essa carreira tão brilhante? Como ficou o seu sentimento com essa aposentadoria do Guerreiro? Pois é, cara, pessoal de casa, eu achei ainda que ele procurou estender um pouco mais a carreira dele, né? Não sei o que motivou ele a tentar fechar com César Vallejo, né? Que foi o clube que ele voltaria para o Peru, mas acabou não se concretizando. A princípio foi por alguns problemas pessoais, né? Ameaças aí a integrantes da família dele, que ele achou por melhor não continuar, e aí decidiu encerrar sua carreira. Né? O Guerreiro fala por si só, né? Torcedores corintianos e flamenguistas acho que tem muito apreço pelo que ele fez, né, em toda a sua carreira aqui dentro do Brasil. Do Avaí nem tanto, né, ele passou ali pelo Avaí, mas não conseguiu dar né? E mesmo ele sem esse ímpeto, né, sem essa vontade jovial de jogar, ano passado ainda consegue aí um título internacional, que foi a Sul-Americana, né, pela LDU do Equador. E com méritos, né? Vamos ser bem sinceros aqui, com méritos. Eu, Felipe, tenho um certo sentimento assim, pelo futebol do Guerreiro na Copa de 2018. Né? Por muito pouco o Peru não consegue passar ali de fase, estava num grupo difícil, né? Que era junto com a França, até então não era bicampeã, França, Dinamarca e, se eu não me engano, a Austrália, fazia parte do grupo do Peru. Né, um jogo, acho que do jogo contra a Dinamarca, o Peru ainda perde um pênalti, se não me falha a memória. Teve a chance de marcar e não conseguiu. Mas, enfim, eu acredito que o Paulo Guerreiro, não só ele, como a seleção peruana naquele momento, tinha se entregado com força. Né, Guerreiro também jogou aí as eliminatórias para 2022 com afinco também, infelizmente não conseguiu a classificação. O Peru, se eu não me engano, também ficou na repescagem. Eu acredito que perdeu, não sei se foi para a Austrália, acho que foi para a Austrália. O Peru perdeu, acho que para a Austrália, né, na repescagem, naquele sistema de repescagem. Mas, enfim, só fica aí grandiosidade pelo que o Paulo fez. O futebol agradece a ele aí tudo que ele deixou, todas as conquistas, todas as tristezas também. Mas ele se mostrou um atleta em alto nível no momento que esteve em campo.
em todos os momentos. Ele não poderia estar da mesma forma que estivesse há 5 a 6 anos atrás, mas ele não deixou de se entregar. Então, só agradecer aí ao Guerreiro, onde ele estiver. Obrigado pela sua dedicação ao futebol, ao esporte, que sua família esteja bem, né, com essa questão aí dos integrantes da família, de ameaças. A gente sabe que o esporte não é isso. Então, acredito que ele agora está na hora de aproveitar, né, Felipe? Só treinar, acordar cedo não dá não, né? Deixa o cara aproveitar aí um pouquinho e sabe ele ter outras metas aí na vida dele. Com certeza, né? Jogador que fez história aí na Bundesliga, na seleção peruana, no Corinthians, fez o gol aí talvez o título mais importante da história do Corinthians, muito provavelmente, né? Então, merecido descanso, merecida aposentadoria, né? E eu que torço pro Corinthians, eu nunca escondi, né? Me lembrou um pouco a aposentadoria do Fred Rincon, que o Fred Rincon já tinha parado de jogar, o último clube dele foi o Corinthians, mas eu lembro que em 2012, ele já estava com 46 anos, ele falou que ele ia jogar pelo América de Cali, da Colômbia, assim, tipo, o pessoal ficou animado com a volta do Rincon e tal. O América de Cali estava mal, estava na segunda divisão, mas acabou que não se concretizou essa volta. O Rincon até chegou a disputar um amistoso ali pelo América de Cali e tal, mas não teve, ficou só na expectativa, né? Por isso que me lembrou um pouco essa coisa do Guerreiro de anunciar, né, a volta ao seu país de origem, né, o futebol de clube do seu país, mas acabar não rolando aí, né? E Rincon outro, né, Que gigante. volante, hein, Felipe? Esse infelizmente, Você trouxe um né, volante aí, né? Esse aí, ele e o Vampeta, né? Que dupla, viu? Ali não passava nem vento. Não tinha condições, não. Até no Palmeiras, né, também, eu sei que é bem rival do Corinthians, mas o Rincon também jogou muito bem. Eu me lembro não, né? Assim, me lembro pouco, mas depois eu vi de novo, né? O Rincon pela Colômbia, na Copa de 90 mesmo, acho que foi o destaque daquela seleção. Tinha o Valderrama, tinha o Escobar, tinha outras peças, Higuitas, enfim. Mas ele foi uma peça fundamental. Também até uma sugestão aqui para o pessoal de casa, Felipe, também, é uma série na Netflix chamada Escobar, né, justamente falando sobre o Pablo Escobar, sobre, me fugiu agora o primeiro nome dele, mas André Escobar, o lateral direito que fez um gol contra, infelizmente, na Copa de 94, e sua vida foi posta em prova por causa disso, né? Então, sugestão aí para o pessoal de casa, dá uma assistida, acho que vai trazer e linkar um pouco que a gente está falando aqui. Muito bem, e saudoso o Fred Rincon, né, o jogador que infelizmente faleceu num acidente de carro não faz muito tempo, né, foi em 2022, vão fazer 2 anos agora em abril, né, enfim, jogadores aí que escreveram, né, o seu nome na história do futebol sul-americano. O Guerreiro, esse sim tá muito bem, né? Infelizmente a gente lamenta nessa questão de ameaças, né? Mas vamos ver a continuidade aí da carreira do Guerreiro. De repente ele vira um técnico, um comentarista aí, né? Ou compra time, né? Agora tá uma mania, Luan Santana comprando time, todo mundo comprando time. De repente, quem sabe o Guerreiro não atuou pelo futebol peruano, mas compra um time do Peru, ou brasileiro, sei lá, né? Já que tá ou ele vem fazer parte do Engante. Ou ele vem fazer parte do Engante aqui com a gente. Só falta o convite. Paulo Guerreiro, se estiver ouvindo, está convidado aí a fazer parte do Engante. Será muito. Já pensou o Paulo Guerreiro aqui? Podia ter o Paulo Guerreiro, o Louco Abreu, né? Seria divertido. Muito bem, muito bem. Então, encerrando aí essa parte do Paulo Guerreiro, indo para a nossa pauta principal de hoje. Hoje vai ser um programa que, apesar do pré-olímpico já ter terminado, né, e semana passada fizemos um programa todo dedicado ao pré-olímpico, mas continua reverberando, né, os resultados, né, e hoje nós vamos falar aí como pauta principal sobre a saída do Ramon da seleção sub-20, né, o Ramon
que teve uma passagem bem decepcionante aí como técnico da seleção principal, né? Como a Argentina fez aquilo de colocar o técnico provisório ali, né? O técnico interino e acabou ganhando a Copa do Mundo, né? Às vezes os dirigentes brasileiros têm essa mania, né? Tipo, vai lá e copia só, né, o que deu resultado, mas não olha para o processo todo, né? Aí acharam que dava pro Ramon se segurar na seleção principal, mas não deu muito certo, né? Então o Ramon depois deu lugar ao Diniz, que depois deu lugar ao Dorival, então a seleção tá caótica aí na seleção principal, mas a seleção sub-20 o Ramon já tinha tido outros resultados ruins, né? E pelo acúmulo aí de resultados, né? Saiu ele, saiu o Branco também, né? O Rodrigo Caetano assumiu como novo diretor de seleções aí, então queria aí passar para o Lucas ver o que ele acha dessa saída do Ramon, da saída do Branco, dessa chegada aí do Rodrigo Caetano para dirigir as seleções. Diz aí, Lucas. Vamos lá, isso é uma resposta bem vasta, né? Primeiro que a gente já sabia que o desfecho seria esse. Não tinha outro, né? O Ramon já não era contente com os seus resultados, a gente via isso em outros carnavais, e eu vejo, sabe, Felipe, que é tudo aquilo que eu defendo, né? A continuidade de um determinado trabalho. Mas como você dá a continuidade desse trabalho? O que você deu realmente para o Ramon poder consertar? Porque ele teve tempo, né? Ele teve tempo, ele trabalhou no Sub-20, no Mundial do Sub-20, ele trabalhou no Pré-Olímpico também. Tá me ouvindo bem, Felipe? Tô te ouvindo sim. Tá cortando aqui para mim um pouco. Agora começou a cortar. Depois a gente corta essa parte, né? Vamos lá, volta aí. Voltou? Mas depois a gente corta, né? A gente fala vamos lá falar vou começar de novo aqui a falar da série do Ramon. Então, era um desfecho que a gente já esperava, né, Felipe? Era um desfecho que eu acredito que todo o Brasil já aguardava por isso. Eu defendo muito a continuidade do trabalho, mas a minha pergunta é como você dá a continuidade do trabalho? O Ramon sai do Sub-20 e ele vai e faz o Sub-23. Praticamente ele fez o mesmo caminho do Mascherano, né, da Argentina. E ainda nesse meio termo, né, nessa intercalada, ele ainda assume ali a seleção brasileira principal. Já foi comprovado nos carnavais que o Ramon, ele tem certas limitações no comando técnico, inclusive para criar estratégias dentro de campo, criar jogadas, porque a gente teve praticamente 2 anos para ver o futebol apresentado por ele e eu não vi nada. Eu não vi um futebol consolidado. Mas lembrando, tá, a gente fica aqui jogando pedra, a CBF também tem parcela de culpa. A desorganização dela permitiu isso, ou corroborou por isso. Né? Aí agora está contratando um diretor, né, que apesar que já tinha, né, que era o Branco, também teve o Juninho Paulista, né, na época da Copa do Mundo ano passado, quando teve com o Tite, mas agora que vai criar um plano de categoria de base, vai chamar o Dorival, cara, 2024, o Brasil vai fazer isso agora, não, mas antes tarde do que nunca, beleza. Mas não venha querer resultado para amanhã, não, que é o que a gente está acostumado a ver. Né? Então, assim, não acho ruim o Ramon ter saído, desejo sorte ele nos projetos futuros, mas lembrando que ele não fez esse trabalho só. A CBF assinou embaixo, tudo aquilo, deu carta branca para ele, às vezes não, às vezes eu acredito que ele teve que ir no susto, né, que nem aquela convocação um dia antes do pré-olímpico. Essa questão de o jogador não veio jogar o pré-olímpico porque o seu clube... Cara, a gente vive isso há muitos anos. Tá? E garanto que a gente tem mão de obra qualificada para suprir aqueles que não vieram. Né? A seleção olímpica esse ano ia ser, mais uma vez, top.
top, 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 top. Ia faltar espaço para colocar gente. Tinha que ser 22 atletas dentro de campo, para a gente botar toda a nossa essência, toda essa garotada boa de bola dentro de campo, né? Então, assim, eu vejo um pouquinho mais desorganização da CBF do que não competência do Ramon e de sua equipe, tá? Eu vejo uma coisa equiparada, mas eu ainda vejo a desorganização da CBF precisando fazer medidas de gestão agora para fazer o que era para a gente ter feito há muito tempo atrás. Isso é coisa de tempo atrás. Fazer escola CBF espalhada pelo Brasil, esse país aqui intercontinental. Cara, você só quer achar o talento na região sudeste? Será? Cara, dá chance, cria escolas, cria academias, CBF Academy. Você só acha que tá aí na Granja Comari vai dar certo? Eu sei que seus módulos, você faz uma semipresencial, faz aqui, faz em casa, no seu computador, depois vai para o Rio. Cara, expande isso. Expande. Tem um amigo meu, Everton Calegari, que falei com ele ontem, teve em outro podcast. Cara, tem país que nem a Argentina, que no ensino médio você já aprende a ter conceitos de futebol de uma forma profissional. Não é só aquela educação física que o professor dá a bola, ó, 2 times aí, pode jogar. No final, nota 10. Cara, tem escola que cobra isso de verdade, Felipe. Eu me lembro, estudei apenas na 5ª série, foi o único ano que eu me lembro de ter estudado regras do handebol, regras do voleibol, regras do futsal, regras do basquete e fiz prova teórica. 5ª série, se eu devia ter 11, 12 anos. Às vezes eu acho que falta um pouco disso, sabe, Felipe? Não, eu estou falando nesse contexto educacional porque é uma coisa que foi muito próxima a mim. Agora eu fiz o curso, terminei, né, o curso de gestão de executivo da Universidade do Futebol, mas assim, quantas pessoas sabem desse curso que existe? Venho saber agora. Pô, é uma coisa recente. Né? Enfim, isso aqui já está sendo um desabafo aí, a gente tem mais assunto para falar, mas eu acho que não só Ramon, mas como a CBF precisam realmente repensar e pôr em prática um plano que funcione. A gente está precisando. Sim. E outra coisa, viu, Felipe? Também não pode deixar esquecer, a CBF está querendo acabar com a seleção sub-23, com a categoria. Está querendo pegar a sub-20, né, e estender um pouco mais ela, acredito que agregando algumas peças. Pessoal, tem só um parêntese. A Coreia do Sul mesmo tem a seleção sub-22. O Japão tem a sub-22. Veja, não estou dizendo que porque eles têm, que todo mundo tem que ter. Mas eles veem um objetivo nisso. Eles veem que dá para a gente trabalhar cada outro setor que não foi trabalhado em categorias anteriores, a gente pode trabalhar agora. Eles veem dessa forma. Veja, se a CBF quiser acabar com motivos, com razões e com respaldo para outras esferas serem atingidas, ótimo, repassa para a gente está aqui e de braços abertos para ouvir. A gente está aqui com bastante atenção, a gente se interessa no nosso futebol, na melhoria do nosso futebol, então traz uma solução melhor. Agora, acabar por acabar, eu também não vejo como uma solução. Até porque sub-23, os atletas são profissionais. São profissionais, né? Então, enfim, fica aí meu desabafo sobre esse tema. Não, com certeza, Lucas, concordo muito aí com a sua fala. Essa questão da CBF, também a CBF, né, sai presidente, volta presidente que não pode entrar em determinado país, né, aquele balaio de gato também, né, não dá para esperar qualquer plano de futebol muito coerente. Se o Brasil, diria que se o Brasil ganhar qualquer competição aí de seleção, vai ser na sorte e no talento mesmo, porque trabalho a gente vê que não tem absolutamente nada, né? Não tem estabilidade, sequer estabilidade política, né? Quanto mais trabalho de futebol de médio e longo prazo, né? Realmente não existe, né? E assim, realmente você tocou num ponto que eu concordo demais, assim. Essa questão de dificuldade de liberação de jogador sempre teve em todas as Olimpíadas. Eu me lembro desde que eu comecei a acompanhar a Olimpíada, tinha isso, assim, sempre teve jogador que não foi liberado, assim, e o Brasil sempre se virou, ganhou 2 medalhas de ouro, inclusive enfrentando jogador que não foi liberado pelo clube, né? Isso é normal, né? De Olimpíada e tal. E falando da educação física, eu concordo muito, assim. Inclusive, outro esporte que eu
que eu acompanho bastante, que é o xadrez, se beneficiaria muito disso, assim, né? Porque o xadrez é esporte também, né? Eu tenho até um filho de uma amiga minha aqui que ele tomou bomba na escola porque ele estava machucado e ele não pôde fazer aula de educação física. Eu falei pra ela, pô, mas, tipo, podia ter passado xadrez para ele, assim, tipo, né? E como que você faz para incluir, né, os alunos com deficiência, né? Os alunos, às vezes, que não podem praticar um esporte físico, né? Então, realmente aprender aí todos os esportes, trabalhar a base não só do futebol, né, mas a base esportiva do Brasil e usar a escola para isso, né? Então, concordo plenamente. Acho que foram boas colocações. E aí, para a gente continuar aí nesse assunto olímpico, eu escrevi uma coluninha aí essa semana, um panorama assim, né? Ela na verdade é uma coluna inaugural, porque a minha ideia esse ano, que é o ano olímpico, né? É escrever colunas sobre a participação de diversos países das Américas aí nas Olimpíadas, tanto o futebol masculino como o feminino, né? O feminino, inclusive, é bem importante porque para a categoria, né, as Olimpíadas, ela é muito mais importante, né, para o feminino do que para o masculino, né? O masculino fica ali como um torneio mais secundário, mas para o feminino é bem importante, né, ganhar a Olimpíada. Então eu fiz um levantamento ali, né, das medalhas dos países, né? O Brasil é o que tem mais medalhas, né? Ele tem 2 ouros, 3 pratas e 2 bronzes no masculino, né? A Argentina tem 2 ouros e 2 pratas, o Uruguai tem 2 ouros ali, e o Uruguai tem 2 ouros ali antes de existir a Copa do Mundo, né? Era bicampeão olímpico. Vamos contar essa história também. O México tem 1 ouro e 1 bronze, o Canadá tem 1 ouro, os Estados Unidos tem 1 prata e 1 bronze, o Paraguai tem 1 prata, o Chile tem 1 bronze, e vale a menção também de Honduras, né, que ficou em 4º lugar em 2016, quando o Brasil ganhou. E falando da modalidade feminina, né, os Estados Unidos tem 4 ouros, 1 prata e 1 bronze, Estados Unidos muito dominante, né, nessa categoria. O Canadá tem 1 ouro e 2 bronzes, e o Brasil tem 2 pratas. Então são, para os continentes americanos, né, são 20 medalhas no masculino e 11 medalhas no feminino, né? Então são continentes aí com muita força, né? Muita tradição no futebol olímpico, e ao longo aí do ano a gente vai conhecendo melhor a história aí desses países. Quer destacar alguma coisa de futebol olímpico, Lucas? Assim, quer trazer alguma lembrança, algum destaque? Claro, claro. Primeiro dar os parabéns a você, né, Felipe? Foi muito bem escrito, mesmo com poucas linhas. Ali deu para entender o significado e como vai se dar a sequência das próximas colunas. Eu estou muito ansioso para ver os próximos textos, até porque vivi muitas coisas daquilo que você colocou, eu vivi, né, inclusive. Só um fato curioso, Felipe, que, se não me falha a memória, os únicos campeões olímpicos e mundiais, quando eu digo mundial da seleção principal, do masculino, Brasil e Argentina. Né, se não me falha a memória. E do feminino, curioso, você tem Noruega, Alemanha e Estados Unidos. Né, tem um pouquinho a mais de gente aí. Lembrando, né, que você fala bem na coluna que em 1996, em Atlanta, foi a primeira Olimpíada onde teve o futebol feminino. É bom deixar isso para o pessoal bem de casa bem informado. E a primeira Copa do Mundo oficial feminina foi em 91. Né, ganhada também aí pelos Estados Unidos. Em 95 já quem leva a medalha, o título de mundial é a Noruega. Mas está muito bem escrita, tá? Essa questão do Uruguai aí, até a FIFA antes da Copa do ano passado, é justamente o que a gente estava comentando nos bastidores, né? Aquelas quatro estrelinhas debaixo do símbolo do Uruguai, né? 2 são mundiais, né, pela FIFA, e 2 são de 24 e 28. Né, naquele emblema, porque a FIFA mandou um documento aí antes da Copa dizendo que realmente considera o Uruguai tetracampeão mundial. E os uruguaios também. Vai dizer para eles que eles só são bi. Chega lá em Montevidéu, fala que eu acho que tu não volta. A gente não volta, né? Se a gente chegar lá e comentar isso. Né, mas a Bélgica também já ganhou uma medalha olímpica. O Canadá, como você bem citou, mas foi por clubes,
Se eu não me engano, foi em 1904. Meu Deus do céu, como eu sou velho, vejam. Eu pesquisei esses dias que aconteceu essa Olimpíada. Então, foi um time canadense e 2 dos Estados Unidos. E o time canadense foi e ganhou dos 2 do estado. Até me esqueci o nome dos clubes. Mas foram como clubes, não como seleções. Tanto aí que o Felipe fala lá com certeza ele vai abordar nas próximas colunas dele essa historinha. Então tá muito bem, tá muito legal. Pessoal, você que ainda não leu, o link tá aqui nas redes sociais, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar lá no Latinizados, vai estar lá no Futebol Além da Fronteira, vai estar lá no LMA, não tem como escapar. Você não tem desculpa para dizer que não conseguiu ler. Tá? Mas eu acredito que seja isso aí, minha percepção para esses elencos olímpicos. É muito bom. Visitem, né, o site do Além das Fronteiras, a gente escreve colunas aí regulares, né, essa coluna é do Latinizados, né, e eu e o Gabriel Ferreira, a gente se reveza nessa coluna. E ainda sobre o futebol olímpico, né, eu não sei a opinião do Lucas, mas eu adoro o futebol olímpico, eu gosto muito, assim, eu sou muito fã. E é uma pena que tem essa briga de interesses aí da FIFA com o COI, né? Porque eles podiam até se unir e fazer um baita torneio de futebol. A FIFA às vezes fala de ter Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Se o futebol masculino fosse decente na Olimpíada, fosse uma coisa bem organizada, a gente teria essa Copa de 2 em 2 anos, né? Um torneio forte mundial, Copa do Mundo, e um torneio forte mundial, Olimpíadas, né? Então, eu fico muito triste assim com a maneira como é tratado o futebol olímpico. Eu sou muito. Adoro acompanhar a Olimpíada, sempre gostei, acompanho, né? Não, só para o pessoal de casa entender, né? Que a gente comentou, acho que foi semana passada, né? Na segunda de carnaval, quando terminou o torneio pré-olímpico sul-americano. Pessoal, para vocês terem noção, a Inglaterra foi campeã sub-21 da Europa ano passado. E ela tem cadeira cativa na Olimpíada. Ela só não vai porque ela não está registrada no COI. Se você olhar direitinho, não existe Inglaterra nas Olimpíadas, existe Grã-Bretanha. E como a Inglaterra não está vinculada ao COI, ela não joga. Em 2012, quem joga o futebol é a Grã-Bretanha. Ryan Giggs tinha jogado, inclusive. É uma bagunça só. Enfim, tremenda zona, e a gente poderia ter sim um campeonato mais robusto nas Olimpíadas, né? Poderia realmente ser uma pré-Copa do Mundo com aqueles atletas que iriam disputar a Copa do Mundo 2 anos depois, fazer realmente um torneio de base interessante, né? Com certeza tem espaço para isso. Não, com certeza. Um dia eu ainda vou, talvez, escrever uma coluna, não sei, da minha ideia de calendário do futebol mundial. Para mim, o ideal seria isso mesmo, a Olimpíada ser um teste de meio do caminho, assim, né, para você testar no meio do ciclo, né, e testar a seleção principal. Para os europeus acaba sendo a Euro, né, para os times acaba sendo o torneio continental, acaba tendo um pouco essa função, né, mas se fosse as Olimpíadas, né, para testar com as melhores seleções do mundo ali, tipo, seria sensacional, né. A gente já teve a Copa das Confederações, né, então de repente fazer alguma coisa naquele formato lá de campeões, acho que daria para fazer uma coisa muito melhor assim do que é feito atualmente, né? E para o futebol feminino nem se fale, né? Para o futebol feminino ganhar uma Olimpíada e ganhar uma Copa do Mundo é praticamente a mesma coisa, assim, né? Então imagina o Brasil, né, ganhar uma Olimpíada aí no feminino, né? A comemoração vai ser incrível, vai ser um negócio histórico, né? Embora a gente sabe que é um pouco difícil porque existem seleções mais fortes, né, no feminino. Mas sonhar não custa nada. Então, Lucas, passando para agora, antes da gente entrar na Libertadores, porque vai ter uma novidade bem legal aí que a gente vai falar, eu queria também o seu palpite, que a gente vai ter aí em breve a Recopa Sul-Americana, né? O Fluminense enfrentando a LDU. E criou-se aí nas últimas décadas essa rivalidade Fluminense e LDU, né? Acho que o Fluminense tem a LDU talada na garganta aí, por diversos motivos, né? E acho que vai ser um bom jogo, assim. Eu acho que a torcida do Fluminense deve estar bem animada, assim, deve estar com esse clima de
de vingança, né? De revanche contra a LDU. De repente um torneio que podia parecer meio comemorativo, meio amistoso, vai talvez esquente. O que você acha? Mas, cara, olha, sabe o que eu acho? Eu acho que, veja, eu não torço pro Fluminense, mas eu acho que o Fluminense pode ganhar esses próximos jogos durante 200 anos por 200-0, que não vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Nunca será. Né? Eu me lembro, eu assisti aquele jogo ali, rapaz, ali tricolor, tremeu, coração bateu muito forte, pressão subiu, aquele jogo ali foi muito tenso. Como você falou, esses jogos comemorativos, né? Tudo bem, o Fluminense vai jogar para ganhar, tal, mas nunca vai ser a mesma coisa. Nunca será. Eu acho que isso aí é mais um torneio comemorativo mesmo, como você bem falou. Não vejo grandes proporções para isso aí, não. É mais uma festa mesmo do que um jogo. Vamos embora, a gente tem que ganhar essa Recopa. Eu vejo como mais um jogo. Sim. Acho que até para a torcida acaba ganhando mais esse tripeiro, né? Mas é isso que você falou. Também se ganhar nada e também se perder, nada muito diferente vai acontecer na temporada, né? E eu lembro também quando o Brasil tomou de 7-1 e depois ganhou da Alemanha na Olimpíada 2-0, o pessoal falou uma vingança e tal, pô. Nada pagará aquele 7-1, né? Cara, nada pagará. É que eu tô dizendo, você pode jogar Brasil e Alemanha 9 vezes aí, inclusive pode jogar em Copa, e nunca será a mesma coisa. Exatamente. Falar aí da segunda fase da Libertadores, né? Dos confrontos. A segunda fase dessa parte, antes dos grupos, né? Esses confrontos antes da fase de grupos. Nós já tivemos o chaveamento. O Águilas Douradas da Colômbia vai enfrentar o Red Bull Bragantino. O Aurora da Bolívia vai enfrentar o Botafogo. O Nacional do Paraguai, time muito tradicional, vai enfrentar o também tradicional Atlético Nacional da Colômbia. A Portuguesa da Venezuela, olha só, já tem um programa de latinizados que falamos da Portuguesa da Venezuela, o programa é sobre rivalidades. Agora, quem é rival da Portuguesa da Venezuela, realmente eu não me lembro, né? Então, a minha memória tem limites também, né? A Portuguesa da Venezuela vai enfrentar o Palestino do Chile. O famoso Always Red da Bolívia, né? Ficou famoso, né, quando jogou com o Corinthians lá naquele grupo, complicou a vida do meu Coringão. Vai enfrentar também o Sporting Cristal do Peru, time muito tradicional ali peruano. O Puerto Cabello da Venezuela vai enfrentar o tradicionalíssimo Nacional do Uruguai. O Godoy Cruz da Argentina também vai enfrentar o muito tradicional Colo-Colo do Chile. E o Sportivo Trinidense do Paraguai, que falamos dele aqui no começo do programa, vai enfrentar o El Nacional do Equador. E aí, dando meu pitaco aí sobre esses confrontos aí da segunda fase da Libertadores, né, antes da fase de grupo, eu ainda também talvez escreva uma coluna sobre isso algum dia, assim, mas o excesso de clubes argentinos e brasileiros me incomoda bastante, assim, porque você vê alguns confrontos de camisas pesadas que de repente podiam estar os dois times na fase de grupo, por exemplo, Nacional e Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia, por mim tipo, se tivesse os dois na fase de grupo, seria muito legal, assim, seriam duas torcidas muito importantes, né, participando da fase de grupo da Libertadores, e a gente vai perder um desses times aí, e o pior, esse time que sair, ele nem vai para uma repescagem, não vai para Sul-Americano, não vai para lugar nenhum, assim, né, então eu acho um negócio muito mal feito, assim, né, depois eu só vai para casa, quando perder vai para casa, o lugar que vai para casa. Eu não sei a sua opinião, Lucas, eu não gosto desse formato de pré-fase de grupo, mas já que tem, podia pelo menos aproveitar essa galera que cai na Sul-Americana ou fazer um outro torneio. O que você acha dessa exatamente, cara. Foi o que a Europa fez, né? Com a Europa League e a Conference League. É como se você tivesse ali 3 divisões, né, referente a esses times. Eu concordo com você, realmente é uma pena, mas assim, ao mesmo tempo eu fico contente porque, por exemplo, você fala o Atlético Nacional, a gente ainda tem um Colo-Colo, né, que você ver o Colo-Colo fora da Libertadores é uma coisa que ninguém acredita, né?
você vê que outros times menores, de menores expressões, estão chegando lá e estão dizendo, não, futebol se joga dentro de campo, a gente ajustado, a gente consegue chegar. Né? Então, quem foi que tirou o Colo-Colo? Quem foi que tirou o Atlético Nacional da Colômbia? Quem foi que tirou o Nacional? Foi porque alguém teve um mérito de chegar lá e se classificar automaticamente. Né? Ao mesmo tempo que eu fico triste não vendo esses times, eu fico contente vendo novas caras ingressando já na fase de grupos. Foi o que você falou, é isso que o futebol é feito. O futebol é feito de inovações, de gestões, de cabeças novas, de pensamentos novos. Não é só feito dentro de campo mesmo, dentro das quatro linhas. Né? E, enfim, eu concordo com você, Felipe, em tudo aí que você falou. Uma pena a gente ver esses times aí podendo ver fora, mas eu não sei se a Conmebol vai querer gastar neurônio não fazendo a terceira divisão aí. Eu, sinceramente, eu acho que não vai querer fazer muito, não. Mas outra coisa que eu comparei, fazendo esse meu estudo hoje, Felipe, para deixar aí o pessoal até mais aguçado de ver com a gente na quarta-feira, cara, ano passado, o Botafogo, se eu não me engano, de todos os jogos, jogou 71 vezes. O Aurora jogou 50, mais ou menos. Veja que disparidade. Né? Assim, entendo que quem é o Aurora na fila do pão para o Botafogo? Concordo. Mas, às vezes, eu acredito que a Conmebol ela é um pouco omissa referente a isso. Eu acho que não deveria partir só da CBF, até porque a gente entende, pô, se a gente acabar o campeonato estadual aqui, muitos times vão deixar de existir. Também não acredito que acabar do nada seja a solução. Acredito que tenha que ser conversado, conferências regionais, até mesmo por questão de custo, de logística, enfim. Mas eu acredito que a Conmebol deveria começar a equiparar essa qualidade que a gente vê em jogos. Pelo menos vim dela. Eu vejo um pouquinho disso. Acho que falta um pouquinho mais de autoridade da Conmebol para poder fazer do futebol um jogo mais bem visto, principalmente aqui na América do Sul. O final da Sul-Americana é rede furada, enfim, uma coisa que às vezes nem na minha pelada acontece. Né? Tipo, pré-olímpica agora, pô, um jogo sendo fora do outro para não ter outro custo, para botar os dois no mesmo campo, poxa, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. Tem coisa que, para Conmebol, isso é irrisório, para quem está realizando o evento. Enfim, isso aí fica a minha opinião, inclusive sobre essa questão dos times que poderão ficar de fora da Libertadores. Exatamente, né? E, pô, muito bem colocado essa questão dos jogos do Aurora, porque se você pegar, aproveitando para analisar um pouco esse confronto, né, que a gente vai transmitir, o Botafogo está vindo pressionado, tá mal no Campeonato Carioca, perdeu o clássico contra o Vasco, e o Aurora vai jogar em casa, lá na altitude da Bolívia, lá em Cochabamba, e é sempre difícil enfrentar os times bolivianos lá, a gente sabe historicamente, né? A história da Libertadores está aí para a gente consultar, né? E o Botafogo pressionado, e aí a gente sabe que às vezes esses times que têm menos calendário, isso é muito comum de acontecer nos estaduais, um time que tem menos calendário, que às vezes não tem divisão nacional, ele vai com sangue no olho para cima do time grande, né? E o Aurora, que não tem um calendário assim, né? Imagino que só dispute o campeonato local, né? Não é um time que tem tradição aí em torneios sul-americanos, com certeza vai jogar por um prato de comida aí contra o Botafogo, né? E seria muito bom se a gente tivesse outros torneios aí, como a exemplo do que fez a Europa, né? Que desse calendário, né? Sul-americano para esses times mais alternativos, né? Seria muito legal, muito interessante. E você concorda aí, Lucas, com essa análise aí? O Botafogo pressionado, a Aurora de repente pode aí aprontar? O que você acha? Concordo, cara. Concordo. Poxa, o Botafogo tem expressão aí no cenário sul-americano. Né? Campeão brasileiro, o pessoal conhece o Botafogo. Eu vim conhecer a Aurora um dia desse, não vou mentir. O Aurora, ano passado, chegou na semifinal da Supercopa Boliviana, né? Perdendo para o Bolívar. Então, assim,
ainda tem que comer muito arroz e feijão. Mas como você falou, né, primeiro, jogar na altitude é difícil. Né? Eu não sou médico, não sou jogador, mas pelo que o pessoal fala, o que acontece, pessoal? O que é jogar na altitude? O ar ele fica mais rarefeito, né? Então, assim, ele fica um pouco, entre aspas, mais leve. Então, assim, tem cabeçada que parece um chute. Falta ar para você respirar. Enfim, você precisa passar um dia lá para você se acostumar antes de você já entrar jogando. Eu também não entendo porque a FIFA ainda não se pronuncia de uma forma mais concreta sobre isso, mas também é tirar do boliviano jogar em seu habitat. Eu acredito que ainda não é só também chegar e tirar. Eu ainda acho que tem que ter um pouco mais de conversa, né, diálogo, mas eu não acho interessante, principalmente para os jogadores daqui. Né? Quando você vai ver quarta-feira na transmissão do Engante, você vai ver, às vezes, o pessoal com uma máscara respirando aí com um cilindro auxiliar. Então, é justamente por essa questão de respirar. E aí tem outros fatores médicos que eu não vou estar aqui, eu não tenho cacife para estar explicando. Né? Mas eu acredito que o Aurora vai como franco atirador aí. E se conseguir um resultado significativo, aí é Félix Castellos, se eu não me engano o nome do estádio. Eu já estou dando spoiler demais aqui, eu vou ficar até calado, eu já estou falando muita coisa. Pode vir com resultado significativo e tentar segurar aqui, né, jogar com o regulamento debaixo do braço. O Botafogo não está nessas coisas, né, tá pressionado, como você falou, então acredito que o Aurora aí venha como realmente um franco atirador. Então eu vou chamar aí meu amigo Lucas para se despedir, ver se ele tem alguma consideração final. Não, cara, só agradecer mais uma vez essa parceria. Cada dia mais está dando certo. Né, muitos feedbacks positivos que a gente está tendo, as nossas colunas. Né, cada dia mais, eu também tenho uma coluna lá chamada Futebol Quatro Cantos, que eu me empenho mais a escrever, né, são desafios até para a gente sair da nossa zona de conforto. Eu estou aprendendo mais um pouco sobre o futebol da América Latina como um todo, aqui com meus colegas aqui do Engante. E sugiro que você de casa nos acompanhe, né, veja nossos programas anteriores, leia nossas colunas. Se você quiser, pessoal, escreve sobre tema tal, pode jogar aqui em qualquer meio comunicativo aqui da gente, que a gente vai atrás, a gente vai tentar trazer para você essas informações. Tá certo? Sempre com responsabilidade, procurando fontes fidedignas de assuntos, né? Não queremos trazer aqui nada mais do que a verdade é. Tá certo? Então, Felipe, abração, meu amigo, a gente se vê na quarta-feira. Você aí de casa, obrigado mais uma vez. Com certeza, eu faço cor aí ao que o Lucas falou, né? O Engante, você pode ouvir ou assistir na íntegra, depende da sua preferência, né? Quem prefere vídeo, o canal do YouTube do Futebol da Fronteira, quem prefere o áudio tem o feed do podcast ali da Fronteira, e você também consegue encontrar cortes do programa para quem às vezes quer uma coisa mais rápida, mais dinâmica, né? Nos nossos canais, aí, nas nossas redes sociais, né? Tanto do Futebol ali da Fronteira, do Latinizados, do LMA, então vão ter todos os links aí na descrição. Siga aí os nossos projetos, apoie também, né, se puder. O Latinizados, por exemplo, tem a campanha de financiamento coletivo, os outros projetos também, né, então procure se informar, porque o seu apoio ajuda bastante, né, e se também não puder apoiar financeiramente, divulgue o projeto, mande naquele grupo lá de futebol, lá que o pessoal fala um monte de groselha, aí você manda a gente falando, o pessoal fala mal, e aí acaba dando mais ibope ainda pra gente e tal, né? Mas é isso, eu agradeço também a participação aqui do Lucas, agradeço quem viu o nosso programa, e a gente se vê aí também na próxima semana. Hasta la vista!